Boa noite a todos. Que possamos ficar envolvidos com essas vibrações de paz, de amor e assim juntos aprendermos um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus. E hoje a gente vai falar da parábola do semeador em relação a Jesus como modelo e guia da família. Nós tivemos dia 12, o dia da criança, e todos nós fizemos parte de uma família. Mateus, que escreve essa passagem, que está no capítulo 13, versículo 3 a 9. Então Jesus, estando com eles, falou: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, e porque não tinha terra funda, veio o sol, queimou-as e secou-as, porque não havia criado raiz. E outra parte caiu entre espinheiros, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas ainda uma outra parte da semente caiu em terra boa, deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E Jesus encerra essa parábola dizendo: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Nós poderíamos estar nos perguntando o que essa parábola tem a ver com convivência em família, ter Jesus como nosso guia e modelo. Nós vamos aos poucos percebendo a importância dessa parábola em relação à família, né? A função de cada membro da família é colaborar com os demais para que nós aprendamos a nos amar. Somos todos irmãos e é no núcleo familiar que nós começamos a desenvolver o amor. Nessa função de fazermos parte de uma família, nós somos convidados a agir como semeadores. Semeadores de amor. Mas como ainda nós não entendemos muito bem o que é amor, nós confundimos amor com desejo, amor com paixão. Nós precisamos nos reportar novamente a Jesus naqueles ensinamentos que Ele nos deixou a respeito das virtudes. Que no somatório das virtudes nós vamos ter o amor, né? Então, nós como membros da família, não importa a posição que nós estejamos, nós somos convidados por Jesus a sermos semeadores. Independente se somos filhos, pais, irmãos, todos nós precisamos semear. E todos nesta família precisam receber esta semeadura. O nosso papel é de semear as boas sementes, estimulando cada pessoa no núcleo familiar a fazer o mesmo de acordo com as suas possibilidades. Por isso, não cabe a nós, como semeadores, exigir que a germinação e a frutificação da semente surja de um momento para o outro. Porque vai depender essa semente frutificar do terreno em que ela caiu. E nós vamos ver que nem sempre no núcleo familiar nós vamos ter um terreno que vai nos dar 30, 60 ou 100. Porque cada um tem um potencial. Cada ser no núcleo familiar tem uma bagagem, tem uma caminhada. Então, cabe a nós, aqueles que já têm um pouco mais de consciência a esse respeito,
dar o melhor de si na escolha das sementes que vamos semear. Então nós vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus, que são estas sementes, como a semente da renúncia. É no núcleo familiar que nós aprendemos a renunciar para o bem de todos. Nós vamos a semear sementes de mansidão para que a paz comece no lar. Nós queremos paz no mundo, há tanta guerra, tanta violência. Mas se não houver paz nos membros da família, não vai haver na sociedade. Porque é uma conquista individual a conquista da paz. Precisamos semear sementes de humildade, aonde ainda o orgulho está em tão alto nível em nós como seres humanos. Então essa semente da humildade, ela precisa também fazer parte da semeadura, assim como da tolerância, da solidariedade, da compaixão, do trabalho. Porque nós ainda também muitas vezes temos uma visão errada do trabalho. A gente, quando vai procurar trabalho, a gente não vai procurar trabalho, a gente vai procurar um emprego que nos dê um rendimento. Claro que nós precisamos do rendimento para viver na Terra, nós precisamos do dinheiro para que nos dê a subsistência, mas nós precisamos aprender também que trabalho é uma lei e nós precisamos nos esforçar em dar o melhor que temos no trabalho. Assim como a honestidade, sementes de honestidade. Nós falamos tanto, nós queremos que seja banida a corrupção da sociedade. E nós culpamos somente os políticos da corrupção. Em relação à honestidade, vamos fazer um exame de teor da nossa consciência, porque não é só na questão financeira essa honestidade. Honestidade nas relações, honestidade no próprio núcleo familiar com as pessoas que estão convivendo aí. Precisamos também semear sementes de disciplina. Temos filhos pequenos, eles precisam aprender, eles precisam ouvir não, para que depois, quando o mundo, a sociedade dizer não a eles não se revoltarem e não acabar tirando a vida do outro porque ouviram um não. Precisamos semear sementes de dever. Hoje nós vivemos um momento muito complicado, as pessoas só querem ter direitos. Mas e os deveres? Aonde ficam os deveres? No núcleo familiar, o dever de guardar os seus brinquedos, o dever de manter a roupa suja no lugar certo, de não jogar as coisas no meio da casa. É um dever de cada um. E a gente só quer ter direitos, né? Direito da comida quentinha, direito da cama quentinha, direito da casa organizada. E qual é a nossa parte nisso? Nós estamos contribuindo? E também sementes de respeito. E tantas outras sementes que nós vamos aprendendo na convivência e lembrando da máxima de Jesus, amar o próximo como a nós mesmos. Então, aquilo que nós queremos para nós, nós temos que fazer para o outro. Então, essas sementes no núcleo familiar precisam ser semeadas sim. Não importa a posição que nós nos encontramos. E é um trabalho constante. É um trabalho que nos exige esforços. E muitas vezes a gente diz assim, estou cansado. Estou cansado de ensinar. Eu ensino, a criatura não aprende. Nós não podemos cansar. Nós não temos esse direito de cansar. Nós precisamos continuar, sim, a semear as coisas boas para que haja mais harmonia no núcleo familiar. E ter essa consciência de que aquela semente que nós vamos estar semeando
mesmo que não vá dar fruto logo, que não vai lá catar os brinquedos no primeiro dia, no segundo, um dia vai, pela nossa insistência. Nós temos que ser insistentes nessa semeadura de amor que faz parte da nossa caminhada. Lembrando sempre que o amor, a semente do amor, dessas virtudes, ela é indestrutível. Pode passar centenas de anos, ela está lá, no psiquismo daquele ser que conviveu conosco. E um dia ela vai germinar, e vai crescer, e vai frutificar. A parábola, ela nos chama mais atenção em relação ao terreno, do que o próprio semeador. Porque são diferentes os tipos de terreno, né? Então, os diferentes tipos de terreno simbolizam na família 6 perfis psicológicos. A beira do caminho, que é a beira do caminho, o pedregal, o espinheiro e ainda os 3 da terra fértil, que produz 30, 60 e 100. Nas famílias, nós temos pessoas que se comportam muitas vezes como se estivessem à beira do caminho. Permanecem elas na periferia da vida, vivendo de maneira superficial, sem comprometimento com a mesma. Estão muito distante da verdade libertadora. Vivem como autômatos, distantes do real sentido da vida. São pessoas que não são boas e nem más. Daí, buscando Paulo de Tarso, são as pessoas mornas. Não, nem são aquelas ardentes e nem as geladas. E por serem mornas, não realizam. Passam a vida como se tivessem num passeio sem comprometimento com a mesma. Então a semente cai, mas ela não tem como germinar neste momento. Outras pessoas no núcleo familiar vão se comportar como pedregais, com pouca terra, onde a semente cresce rapidamente e logo morre queimada do sol. E nesse perfil estão aqueles familiares que inicialmente se empolgam com a possibilidade do aprendizado, de evoluírem, mas logo se desmotivam. Já conhecem um pouquinho da verdade, pois querem despertar para o bem, para o bom e para o belo, mas ainda não querem se comprometer. E quantas vezes nós ouvimos das pessoas quando são convidadas a fazer um trabalho na área de doação para alguém, né? Participar de um grupo para fazer alguma coisa em benefício do outro que não vise rendimentos. Ah, não, ainda não é para mim. Não estou pronto para isso. Mais adiante. E quando vê, a encarnação passou, né? Porque são pessoas que não querem se comprometer, não querem responsabilidade. Então é aquele terreno que não consegue, né, criar raiz, aquela sementinha que foi jogado lá. E há outras pessoas também no núcleo familiar que se comportam como espinheiros. Por mais que as sementes amorosas caiam sobre elas, essas sementes são recebidas com rebeldia. A rebeldia do orgulho, do egoísmo e da vaidade. A rebeldia da presunção. Daí muitas vezes nós encontramos, né, um filho que diz, eu sou ateu. Não venha falar nessa questão de espiritualidade. Deus? Não, Deus não existe. É o orgulho falando mais alto. É o egoísmo ainda muito insistente dentro de si. Então essa semente, ela pode não frutificar nesta vida, mas nós vamos ver que um dia ela vai. E essas pessoas, elas insistem em viver, ainda se a vida não fosse uma dádiva divina, até porque não acreditam muitas vezes que Deus existe, e Deus não existindo, a vida não pertence a Deus, né? E não querem buscar a sua própria evolução e estão retardando a busca do sentido da existência.
Mas também, no núcleo familiar, nós vamos encontrar pessoas que já estão no perfil da terra fértil, que já buscam sentido para a própria vida e vê com uma dádiva para a sua evolução. Buscam a verdade que as libertará. Lembrando que Jesus disse, e a verdade vos libertará, né? E buscando essa verdade libertadora, faz com que a terra seja revolvida, seja preparada para que a semente que lá foi depositada possa ser fértil, produzir. Então, umas produzem 30, isto é, já iniciaram esse processo de fertilização da própria existência, mas já estagiaram nos outros perfis também. E graças à dor, que nós não aceitamos a dor na nossa vida, mas graças à dor, neles vivida, resolveram aceitar o amor e escolher o amor divino, para iniciar a produção de amor em si mesma e no outro. É a dor que fez com que se movimentasse na busca do amor. Outras já produzem 60, simbolizando aquelas que já estão em situação mediana. Despertaram há muito tempo, utilizam a verdade para transformar as suas vidas para melhor. Consegue perceber o verdadeiro sentido da vida, não mais o material. Deram 2 passos além. Primeiro está o espiritual e depois o material. E buscam viver então a vida com qualidade, não essa qualidade que nós ainda pensamos que é a qualidade a melhor residência, todo o conforto dentro de casa, o melhor carro, não. Essa qualidade que eles buscam é a qualidade na relação com Deus, tendo consciência de que aqui é só uma passagem e que tudo que aqui nós adquirimos, aqui ficará. Mas as virtudes, aquelas sementinhas que foram semeadas do amor, da bondade, da paciência, da tolerância, da benevolência, aquelas vão com cada um. Há ainda um outro grupo que produz 100, que são fiéis à verdade, têm suas vidas repletas de sentido e buscam viver em comunhão com Deus. Cumprem na sua integralidade as leis de Deus que estão escritas na consciência. Então agora nós precisamos nos perguntar, aonde nós estamos situados? Será que na Terra existe alguém que consegue cumprir com as leis de Deus na sua integralidade? Cada um responde para si. Lembrando que nós somos espíritos imperfeitos e que ainda estamos despertando a consciência, estamos no acordar da consciência, né? Então, essa de produzir 100 ainda não é conosco. Porque nós não conseguimos praticar as leis de Deus na sua integralidade, pela nossa condição de espíritos imperfeitos. Mas já podemos produzir outros frutos, mesmo que seja menos de 30. Já alguma coisa nós já estamos fazendo, nós já despertamos, nós estamos hoje aqui, buscando conhecer melhor essa espiritualidade que nos rege, conhecer melhor Jesus, buscando tirar esse Jesus de dentro dos templos, né, que aqui também é um templo, e colocá-lo na nossa vida no dia a dia, nos diversos setores da nossa vida. Então nós já estamos nesse acordar de consciência, né, para que no futuro, né, daqui a algumas reencarnações, a gente consiga produzir, quem sabe, 100, né? Então agora nós vamos analisar um pouquinho uma situação mais específica. Se nós tivermos um filho no perfil da beira do caminho, aquele ser superficial, que não liga para nada,
que não está disposto a se espiritualizar, que não quer nem saber como vai ser o seu processo evolutivo, seu processo educativo. Qual é que vai ser a nossa atitude de semeadores? Nós vamos desistir deles? Não podemos, né? E se nós tivermos um pai, agora estamos na condição de filhos, se tivermos um pai ou uma mãe no perfil de pedregal, como será a nossa convivência com eles? Nós vamos buscar uma convivência de mais harmonia, mesmo sabendo que eles ainda não vão responder com isto? Precisamos, se a gente quiser ter paz na família, né? Então, não importa a situação que estão os membros da família, não importa. O que Jesus veio fazer à Terra é nos ensinar que nós temos que ser semeadores. Não importa o terreno. Nós precisamos continuar semeando, mesmo que nesta encarnação a gente não vá obter resultados como gostaríamos, ou talvez nenhum resultado. A nossa função é de continuar a semear. Não importa a posição dentro da família. Porque o tipo de terreno vai depender dele, exclusivamente da criatura se modificar. Ninguém muda ninguém. Aquela história, vou casar com fulano, depois eu faço ele caminhar no meu caminho. Não existe isso. Cada um de nós é uma individualidade com uma bagagem, e nós só nos modificamos se querermos. A pessoa tem que querer se modificar. Então, para que a gente tenha uma boa convivência familiar, nós não podemos parar na beira do caminho e parar de semear as sementes de amor. Não tem como. Senão nós vamos continuar tendo famílias desestruturadas e, consequentemente, uma sociedade desestruturada como nós temos hoje. Claro que é muito mais gratificante semear onde o terreno já está dando frutos. É muito melhor, né? Tu ver os resultados dos filhos ou dos próprios pais que estão conseguindo assimilar melhor as lições do Cristo. Mas isto é uma tarefa individual. Cada um vai ter que fazer o seu trabalho. Nós não podemos fazer o trabalho do outro. Mas vamos continuar semeando. Não vamos desistir. Então, o passo em direção à semeadura é fertilizar o coração dos nossos amados. Não é por acaso que nós fizemos parte dessa família. Não é por acaso que esse filho rebelde ou esse filho que não quer nada com nada na vida está conosco. Não é por acaso que nós temos um pai agressivo ou uma mãe desleixada. Não. Não existe acaso. É o núcleo familiar que nós estamos reunidos, é aquele que nós temos que aprender a semear as coisas boas para que num amanhã possamos ter as mesmas de retorno. Então, se no lar já temos alguém com perfil da boa terra, não importa se ele vai produzir 20, ou 10 ou 30, mas ele já está produzindo. A função é continuar semeando para que os outros também despertem para esta busca de valorização do núcleo familiar e principalmente da vida. Não vamos nos preocupar o que ele vai nos dar de retorno hoje. Então, as orientações que nós, como pais, mães, hoje, que os filhos estão aos nossos cuidados, nós precisamos oferecer a eles o que nós temos de melhor. E se eles não derem essa resposta, vamos lembrar que vai existir o mecanismo da dor, mas não queiramos nós vivenciar a dor por eles, porque muitas vezes nós queríamos tirar o fardo dos ombros deles, tirar a dor e colocar nos nossos. Não, eles nunca vão aprender.
Eles precisam passar pelas dificuldades para valorizar, para aprender. Então não queiramos nós, como pais, tirar a dor dos nossos queridos para não vê-los sofrer. O sofrimento faz parte do despertar quando nós não escolhemos o caminho do amor. As sementes de Jesus estão aí há 2000 anos, sem nos reportarmos nas leis de Deus que estão escritas na nossa consciência desde a nossa criação como espíritos. E a gente, quanto teve que passar por sentimentos, por vidas com muitas dores, para hoje estarmos nessa condição de estarmos produzindo 10, 5 ou 20. Então, os nossos queridos que ainda não despertaram, também eles vão precisar da dor para acordar. E no acordar, escolher caminhos do amor e se ressarcir perante as leis de Deus, né? Então, mas é importante que nós tenhamos em mente, vamos semear semeaduras de valores, de virtudes, de responsabilidade para os nossos amados. E vamos dar o tempo que eles precisam. E vamos deixar que a dor também bata na casa de cada um. Porque assim, como nós acordamos com a dor, eles também vão acordar. E ainda estamos envolvidos com a dor. Porque não existe na Terra alguém que não passa por dificuldades. Ou dificuldades materiais, ou de saúde. Pessoas num ambiente familiar que já nasce com saúde comprometida, que é para uma existência toda. Ou lá em determinada época da vida vai surgir uma doença muitas vezes grave, que vai fazer com que toda a família se mobilize. É o mecanismo que Deus usa para que nós possamos ser melhores, né? Então, se tivermos que alguém sofrer na nossa família, vamos deixar que sinta. A teimosia, né? Às vezes assim, por que é tão teimoso? Poderia ser tão melhor. Mas é assim, é através deste caminhar que nós vamos nos modificando. E muitas vezes, meus irmãos, a dor, o sofrimento perdura por séculos. Não é porque Deus quer, porque nós somos teimosos. Porque nós não abrimos mão do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Porque nós queremos continuar levando a vida que achamos que deveríamos levar. Então, para cumprir bem o papel que nós fomos chamados, antes de vir à Terra, antes de constituir esta família que hoje temos, de pais, filhos, sogra, sogro, tios, tias, primos, todos fazem parte da família, vamos refletir o que nós estamos fazendo nesse núcleo familiar. Será que nós estamos semeando coisas boas? Estamos dando valores? E não importa, volto a dizer, a posição que nós estamos dentro da família. Nós estamos colaborando para a formação de um caráter melhor, nossas criaturas que vêm ainda, cada um de nós vem com uma bagagem, e essa bagagem é de acertos e erros. Então, há um processo de reeducação para que a formação de um caráter melhor se faça presente. E é a nossa responsabilidade. E vamos lembrar que mesmo que às vezes cansa, né? Não tenho mais paciência, vamos lembrar, a minha função é de espalhar a semente. Ele está na condição de meu filho, mas antes é filho de Deus. Ela ou ele, com o esposo ou esposa, está na condição de esposo e esposa, é filho de Deus. Cabe a mim, nesse momento, continuar semeando aquelas sementes que eu já aprendi, que sei que vai me levar a uma vida melhor, a uma vida onde haja mais paz e mais harmonia. Então, essa parábola do semeador, a gente está vendo que tem muito a ver com família, né? Tem muito a ver, porque nós somos semeadores. Às vezes a gente acha que semeador é só o Divaldo, é só Raul Teixeira, Sérgio Lopes.
Não, todos nós somos semeadores. Agora nós precisamos ver qual é o tipo de semente que nós estamos semeando para estas criaturas que Deus confiou a nós por determinado tempo aqui na Terra e que já outras vezes estiveram conosco e que ainda por teimosia a gente não conseguiu fazer com que cada um crescesse de forma igual. Por isso que muitas vezes nós vamos encontrar pessoas dentro do núcleo familiar que já estão produzindo, que já são mais espiritualizados, enquanto outros ainda estão à beira do caminho. Uma outra forma que a Lírio Cerqueira nos fala para que a gente possa nos ajudarmos nesta busca de sermos bons semeadores e fazer com que o terreno fique um terreno fértil, é mentalizar coisas boas, gente. Nós, pelo mau hábito que nós adquirimos, nós só pensamos nas coisas ruins. Quando tem dentro do núcleo familiar tem alguém do espinheiro ou à beira do caminho, a gente só começa a dizer, não adianta, vou largar de mão, isso não aprende nunca. Isso muitas vezes a agressão verbal é mais contundente ainda. É um burro, não tem jeito. Ao invés de pensarmos assim, vamos mudar a nossa forma de pensar. Vamos pensar que essa criatura está aqui para aprender e ele vai mudar sim. Se nós continuarmos a espalhar amor, incentivo, nos doarmos, ele vai mudar sim. Vamos imaginá-lo mudando o seu perfil de espinheiro ou à beira do caminho para um perfil de terra fértil. Vamos imaginando ele ser uma pessoa de bem, uma pessoa com boas tendências. E vamos aliar a este pensamento a oração, que muitas vezes é tão esquecida no nosso ambiente familiar. Nossa vida é tão corrida que nós esquecemos de fazer uma oração em família, de ir para o quarto dos nossos filhos e orar com eles. Porque chega em casa, está cansado, daí tem que ver o jornal, porque tem que ver aquele monte de anarquia que está circulando pelo mundo, e daí que tem outros afazeres, e os filhos vão dormir, ou vão para o computador, ou vão para a televisão, ou vão para ver filme, e a oração fica esquecida. Então, aliando pensamentos positivos em relação, não importa que tipo de terreno ele ainda é, vamos aliar ainda a oração, pedindo para que o anjo da guarda, cada um de nós recebeu antes de reencarnar, um espírito que nos protege, que nos ajuda. Então vamos pedir a ele que nos ajude a passarmos coisas boas para essas criaturas que estão conosco. Não importa se é filho, é pai, ou é mãe, ou é irmão, ou é parente. Vamos colocá-los nas nossas orações, para que a gente possa ter ambientes melhores. Vamos valorizar o bem que eles já conseguem fazer. A criança, depois de 10, 15 vezes ensinada a recolher o brinquedo, no momento que ela vai recolher sem mandar, vamos valorizar. Ela aprendeu. Ela merece o nosso incentivo porque ela está conseguindo fazer aquilo que a gente se esforçou. Então, valorizar aquilo que é de bom. Porque ninguém de nós só faz coisa ruim. Todos nós já fizemos coisas boas, coisas não tão boas e muitas vezes coisas negativas. Mas sempre conseguimos fazer algumas coisas boas. Então vamos valorizar isto. Isso é muito importante, porque nós vamos irradiar uma luz. No momento que nós estamos
mentalizando que a nossa família vai dar certo, que aquele terreno que ainda não está fértil vai se modificar, mesmo que vier uma dorzinha, ele vai se modificar, nós estamos irradiando uma luz. E essa luz vai quebrando as trevas, né, que estão ainda na criatura. Então nós podemos sim fazer diferente, para fazer com que as nossas famílias sejam melhores, né? E claro, quando não conseguimos, porque há terrenos tão difíceis que vai demorar séculos muitas vezes, para que possam se transformar, mas vamos confiar na divina providência, vamos confiar em Deus, porque Deus não desampara ninguém, Ele continua nos amparando. Nós não temos nem conta da idade que nós temos como espíritos, e Ele continua nos amparando com os acertos e os erros. Então vai amparar a todos. Ninguém vai ficar sem evoluir, sem crescer. Para encerrar, eu vou ler um texto de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do livro Família. E ele diz assim: em família, a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfa somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando em quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Geralmente, não se reúne a nós os companheiros que já debandaram a esfera superior, dignamente, aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho da nossa alma. Na jornada para os cimos da vida, muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Se é pai, não abandone teu filho aos processos da natureza animal, que se fora menos digno de atenção que a hortaliça da tua casa. A criança é um trato de terra espiritual, que devolverá o que aprende, invariavelmente de acordo com a sementeira recebida. Se és filho, não despreze teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações, como se estivessem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza, porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que te aperfeiçoe na individualidade, a região presentemente menos burilada e menos atendida. A criatura, no acaso da existência, é o espelho do teu próprio futuro na terra. Aprende a usar a bondade em doses intensivas, ajustando ao entendimento e à vigilância para que a tua experiência em família não desapareça no tempo, sem proveito para o caminho trilhar. Quem não auxilia alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício do companheiro de tarefa ou do lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Cultiva o trabalho constante, o silêncio oportuno, a generosidade sadia, e conquistará o respeito dos outros, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe a vizinhança, a inspiração e a diretriz. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas.
Procura entender e auxiliar a todos em casa, para que todos em casa te entenda e auxilie na luta cotidiana, tanto quanto lhe seja possível. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo, e quem não transporta o coração o lastro da experiência dificilmente escapará ao náufrago parcial ou total. Procura a paz com os outros ou a sós. Recorda que todo dia é dia de recomeçar. Que possamos recomeçar todos os dias para sermos aquele semeador que Jesus veio nos ensinar. Uma boa noite a todos e obrigada.